Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fenômenos de Transportes 1. Sou o professor Carlos Roberto e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre análise integral de escoamento. Então é a primeira aula, né, dessa parte da análise quantitativa do escoamento. A gente viu na cinemática, eu dei uma geral para vocês, né, que a mecânica dos fluidos ela pode estar subdividida de maneira geral, né, entre estática e o escoamento. E no escoamento a gente pode avaliar fazer duas aproximações de avaliação. Uma forma qualitativa, que é a cinemática, que a gente viu nas videoaulas passadas, e a dinâmica dos fluidos. A dinâmica dos fluidos é a análise quantitativa do escoamento. Essa análise quantitativa do escoamento, existem três técnicas, né, para fazer a quantificação. A análise global, que é a análise integral do escoamento, que é exatamente essa análise que a gente vai começar a ver a partir de agora. A análise local, que é a análise diferencial do escoamento, e a análise experimental, que é a análise dimensional do escoamento. Então a disciplina ela vai passar por essas três análises, mas na aula de hoje a gente vai começar então com a análise integral do escoamento, ou seja, a gente vai estudar então o escoamento, a interação entre fluido e estruturas, né, de maneira global, né? Qual o efeito dessa interface, né? Nessa interface entre fluido e estrutura, quando está acontecendo o escoamento, né, em fluidos. Então essa é uma maneira muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente não está interessado em saber, por exemplo, qual é a força em um determinado ponto, ou qual é a pressão em um determinado ponto, por exemplo, de uma ponte onde você tem um vento que passa ao redor dessa ponte. A gente não está interessado em saber informações pontuais. A gente precisa ter informações globais. Por exemplo, qual é a força resultante da passagem de um vento sobre uma ponte. Então, isso é uma informação global, né? Qual é a força resultante dessa interação global. Tá? Então, a análise integral ela é muito importante para resolver diversos problemas de engenharia e é aí que a gente vai atacar a partir de agora. Mas antes de apresentar a formulação matemática para a gente quantificar, né, essas questões, a gente vai apresentar inicialmente alguns conceitos que são muito importantes para o completo entendimento desse assunto. O primeiro conceito é o conceito de sistema. O que é um sistema? O sistema simplesmente é uma quantidade de matéria de massa. Então, a quantidade arbitrária de massa e é uma entidade fixa. Então, essa quantidade de massa ela pode eventualmente se deslocar no espaço em função de um campo de velocidades tranquilamente. Então tem um campo de velocidades, então aquela quantidade de massa ela pode se deslocar, mas o sistema, essa quantidade ela não vai mudar ao longo do tempo. Essa quantidade de massa ela não muda ao longo do tempo, ao longo desse transporte. Então é uma quantidade fixa, tá? Então, a gente é bom ter isso bem na cabeça, né? O conceito de sistema. Por exemplo, vocês estão vendo aí uma figurinha onde tem o gás propano confinado no recipiente, né? Num pistão, e em cima ali a gente tem um êmbolo e uma força de compressão que vai fazer com que esse gás ele se comprima, ou seja, ele diminua o seu volume. Mas o que acontece? Apesar dele diminuir o volume, o gás, a massa continua a mesma, né? Se você garante que esse sistema ele é completamente fechado, que não está tendo vazamento, então, apesar de uma redução do volume, a massa continua a mesma. Então, o sistema é essa quantidade de gás propano dentro desse recipiente fechado. Eventualmente, né, no sistema, pode ter troca de calor, pode ter ganho ou perda de trabalho no sistema, mas a definição básica é que não pode existir variação da massa no sistema, porque o sistema é uma quantidade fixa de massa. O volume de controle é outra definição super importante para esse conteúdo, que é uma determinada região delimitada por uma fronteira no espaço. E dentro dessa região a gente observa a quantidade de matéria, de fluido que está passando por essa região. Então a gente delimita
fronteiras físicas e fixa também, né, no espaço. E a partir dessas fronteiras, a gente estuda como é que essa massa está variando dentro desse volume de controle, quais são os fluxos de entrada e saída de fluido, do fluido, né, nesse volume de controle. Vocês estão vendo aí, por exemplo, o exemplo de um volume de controle, um radiador. O radiador tendo uma entrada, deixa eu colocar o apontador aqui, uma entrada, uma saída de água, e eu tenho o volume de água dentro do radiador. Então, a gente pode definir aqui um volume de controle como essa região fixa no espaço, delimitada aqui pela fronteira do radiador, né? Exatamente entre a interface do radiador com a água, então essa fronteirazinha, e nessa fronteira eu posso ter entrada e saída de água. Então, o que é que acontece? Então, eu consigo ter um controle maior do que é que está acontecendo com relação à quantidade de matéria dentro do volume de controle, quando eu estabeleço essa região fixa e começo a observar essas superfícies de controle, né, de entrada e saída. Por exemplo, se entra mais água do que sai, o que é que vai acontecer com o volume de água dentro do radiador? Se entra mais água do que sai, obviamente eu vou ter um aumento do volume da água dentro do radiador. E, ao contrário, né, se sai mais água do que entra no radiador, eu vou começar a ter uma redução do volume de água, né, ou seja, da quantidade de água dentro do radiador. Então, ou seja, a partir, por exemplo, só monitorando entrada e saída, eu consigo ter uma visão mais geral do que é que está acontecendo dentro do radiador, sem estudar, por exemplo, pontos específicos dentro do radiador. Por exemplo, qual é o volume nessa região aqui do radiador, uma região particular do radiador. Então, muitas vezes isso não é interessante. A gente quer ter uma visão geral do que é que está acontecendo com a quantidade de matéria, com a quantidade de fluido em uma região no espaço, né, definida. E a superfície de controle exatamente são as superfícies que permitem ou não, né, escoamento, né, fluxo de matéria de fluido, certo? Fluxo de matéria de fluido. Então, eu posso ter superfícies de controle abertas, né, como vocês estão vendo aqui, ó, 3 superfícies de controle abertas. Nessas superfícies, essas superfícies permitem fluxos, né, fluxos de entrada, como vocês estão vendo aqui, esse fluxo de entrada, e fluxo de saída, como vocês estão vendo aqui, nessa seção transversal, e nessa seção transversal aqui também um fluxo de saída. É interessante observar que para cada superfície de controle, eu vou ter um vetor normal, tá, a essa superfície, que é sempre perpendicular, apontado para fora dessa superfície, e também um vetor velocidade, tá? Então, se, por exemplo, é um fluxo de entrada, o meu vetor velocidade está apontado em direção à superfície de controle, mas o meu vetor normal ele está apontado para fora da superfície de controle. Então, observem que o vetor velocidade e o vetor normal de área, eles têm mesma direção, mas sentidos opostos. Ao contrário aqui, por exemplo, de uma superfície de controle que você tem uma saída, né, de quantidade de matéria. Então, nesse caso aqui, o vetor normal de área, ele está na mesma direção, no mesmo sentido do vetor velocidade, tá? Então, isso vai fazer uma diferença, sim, no balanço, né? Porque exatamente essas duas entidades aqui, vetor velocidade e vetor normal de área, a gente usa elas, essas entidades, para exatamente fazer a conta no balanço, para saber se no balanço de massa isso vai entrar como um termo positivo ou negativo. Então, vamos ter em mente então essa importância, né, desses vetores aí. Bom, só para resumir toda essa conversa até agora, né? O que é um sistema e o que é um volume de controle? Qual é a diferença entre eles? Vamos apresentar essa diferença com um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho uma garrafa com um gás, dentro dessa garrafa tem gás pressurizado, certo? E para T igual a 0, vamos considerar que T igual a 0 esse instante aqui, a válvula ela está fechada, então o gás ele ocupa toda a região aqui dentro da garrafa. Vamos supor o seguinte, que
O volume de controle ele é delimitado por essa fronteira aqui interior da garrafa, certo? E para T igual a zero, o gás ele ocupa exatamente todo esse volume de controle. Então, nesse caso aí, o sistema, que é essa quantidade fixa de massa, que é o gás, ele ocupa, né, ele corresponde exatamente ao volume de controle. Tá? Agora vamos para uma outra situação. Vamos supor que você abra a válvula e uma porção de gás ele saiu aqui da garrafa. Tá? Então, o que é o sistema? O sistema, por definição, é a quantidade fixa de massa. No caso aqui o gás, né, que estava pressurizado aqui em T igual a zero, para T maior do que zero, ele saiu um pouco. Então o sistema, para esse intervalo de tempo, vai ser o gás que ficou dentro da garrafa, né? O gás, a gente sabe que o gás ele se expande, ele vai ocupar também todo esse volume de controle, mais esse volume aqui que saiu de gás da garrafa. E o volume de controle ele continua sendo a região interna ali delimitada pela fronteira, né, da garrafa. Então veja essa diferença, né? O sistema, como a gente vocês estão vendo que a gente precisa acompanhar o comportamento de uma quantidade de massa, né, para avaliar as características, as quantidades. O sistema ele é dito, né, como uma abordagem lagrangiana, certo? Por quê? Porque a gente precisa rotular uma quantidade de massa e ao longo do escoamento observar como as características elas estão variando. Enquanto o volume de controle já é uma abordagem euleriana. Por quê? Porque eu fixo uma região fixa, uma região espacial, né, fixa. Muito bem, aí vem o nosso teorema de transporte de Reynolds, que é exatamente o teorema que a gente vai usar para fazer a análise integral do escoamento. Mas para apresentar o teorema de transporte de Reynolds, a gente vai começar com uma definição muito simples, né? Que é o N, né? Que é o símbolo que a gente usou nas aulas lá de propriedades do fluido, para representar uma propriedade extensiva qualquer. Então, o teorema de transporte de Reynolds é um teorema genérico aplicado a uma propriedade extensiva qualquer. E a gente viu em propriedades dos fluidos, que essa propriedade extensiva poderia ser qualquer propriedade que depende da massa, né? Como, por exemplo, a própria massa, a quantidade de movimento, a energia. Então, são propriedades que dependem da massa. Então, vocês vão ver, né, que uma coisa muito legal, né, do teorema de transporte de Reynolds, que ele é uma equação genérica e a partir desse teorema a gente pode derivar todas as leis de conservação. A lei de conservação, por exemplo, da massa, da quantidade de movimento, da energia, tudo a partir de uma única equação, que é a equação do teorema de transporte de Reynolds. Então a gente vai trabalhar com essa propriedade extensiva genérica para fazer a dedução então do teorema de transporte de Reynolds. Então a propriedade extensiva, que é o N, né, a gente está adotando esse símbolo, né, para representar a propriedade extensiva, ela pode ser também escrita como o eta, né? O eta seria o N sobre a massa, tá? A propriedade intensiva, né? Multiplicado pela massa, né? A massa seria a integral de ρ dV, tá? Então, uma maneira, né, de escrever a propriedade extensiva de uma forma integral seria basicamente isso, né? Isso aqui nada mais é do que massa ρ dV, integral de ρ dV é massa, sobre massa, se a gente cortar aqui, vou ter exatamente o meu N. Tá? Então, N sobre a massa é a propriedade intensiva, que é o eta. Então, ou seja, eu posso escrever a minha propriedade extensiva do sistema como a integral, né, ao longo da região ocupada pelo sistema, a integral da propriedade intensiva, eta, ρ dV, onde o V é o volume, tá? É o volume. Muito bem. Só que o que a gente está interessado muitas vezes não é quantificar uma determinada propriedade extensiva, né? Não é obter o valor em si, mas obter a taxa de variação.
Isso, por exemplo, a taxa de variação do volume, que é a vazão, a taxa de variação da massa, que é a vazão mássica. Então, muitas vezes a gente está interessado em determinar taxas, tá? Como a gente viu na cinemática. E a taxa de uma propriedade extensiva qualquer, a gente viu no slide anterior que a propriedade extensiva é dada por essa integral. Então, a taxa da propriedade extensiva no sistema seria a derivada dela, né? Que é a integral de eta rho dv dividido por dt. Então a gente vê uma coisa, né? Pô, professor, isso aqui é bem complicado, é uma integral dentro de uma derivada. Não, leia-se mais simples, isso aqui nada mais é do que a taxa dessa propriedade extensiva, né? Escrita como uma integral, uma taxa no tempo, tá? Então, tranquilo. Então, e essa taxa aplicada ao volume de controle, o que é que muda? Muda só a região de integração. Então, o sistema, a minha região de integração é o próprio limite, né, do sistema. E o volume de controle, os limites do volume de controle. Então, o que muda, então, para eu calcular a taxa dessa propriedade extensiva, né, é apenas o limite de integração. Nesse caso aqui, para o volume de controle, vai ser a região ocupada pelo volume de controle. Mas beleza, então, tá tranquilo. Vamos então determinar essa taxa. O teorema do transporte de Reynolds é exatamente essa, né? Porque muitas vezes quando a gente está fazendo uma abordagem para o sistema, a gente fica bem mais complexo, né? Porque eu tenho que acompanhar como é eu tenho que fazer uma abordagem lagrangiana e acompanhar o sistema ao longo do tempo. Isso é complexo, né? Muitas vezes. Então é muito mais simples trabalhar com abordagem euleriana. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar ver essa relação entre taxas aplicadas ao sistema e a taxa aplicada ao volume de controle. Será que existe uma relação entre essa taxa do sistema com o volume de controle fixo? Então, se a gente achar essa relação, a gente consegue então sair de uma análise mais complexa, que seria uma abordagem lagrangiana aplicada ao sistema, para ir para uma abordagem mais simples, né? Que seria a abordagem euleriana aplicada ao volume de controle. Então, para isso, a gente vai adotar uma quantidade fixa de massa, tá? Que seria o sistema. O sistema, para t igual a t, ele ocupa inicialmente essas regiões aqui, a região 1 e a região 2. E em função de um campo de velocidade, vocês estão vendo aqui as linhas de corrente, né? 3 linhas de corrente, da esquerda para a direita. E aí o que acontece? No instante t mais ΔT, essa porção de massa ela vai se deslocar. Ela vai se deslocar e ocupar uma nova região. E eu vou chamar essa região aqui de 2, 3, tá? Então esse sistema vai ocupar agora uma nova região no espaço, que seria a região 2, 3. Vamos adotar que o volume de controle ele corresponde exatamente à fronteira do sistema para t igual a zero. Tá? Então vamos considerar essa abordagem, né? Que o volume de controle exatamente é a região do espaço ocupada pelo sistema em t igual a zero. Então vamos tentar fazer uma demonstraçãozinha bem simples disso aí. Considerando então, né, que tendo em mente, né, que conceitualmente o fluxo líquido de qualquer propriedade extensiva vai ser dado por a razão da propriedade extensiva pelo tempo, e que esse fluxo a gente viu na cinemática é dado pela integral de área, né, de eta rho v escala n dA. Então isso aqui a gente já viu na cinemática, como é que a gente determina uma taxa em função da passagem, né, dessa quantidade da propriedade em uma seção transversal. Então, por exemplo, qual é a taxa de massa? A taxa de massa, no caso aqui o meu N vai ser a massa. Então, massa pelo tempo é a vazão mássica. E a propriedade extensiva e intensiva relacionada à massa é igual a 1, que é massa sobre massa. Então, a vazão mássica vai ser a integral de 1 vezes ρ v escala n dA, né? Como a gente viu lá na cinemática, essa integral. Então, considerando uma propriedade extensiva qualquer, a gente tem então que essa taxa de propriedade extensiva qualquer no tempo vai ser correspondente
corresponde a essa integral aqui. Por outro lado, a variação da propriedade extensiva do sistema no tempo, como é uma derivada, a gente pode aproximar através de um limite. O limite, quando ΔT tende a zero, da propriedade extensiva do sistema em t mais ΔT, menos a propriedade extensiva do sistema em t dividido por ΔT. Beleza? Quem seria a propriedade extensiva do sistema em t mais ΔT? Então, se a gente voltar para a figura aqui, ó, em t mais ΔT, ele ocupa a região 2 e 3. E a propriedade extensiva para t igual a t ocupa as regiões 1 e 2. Então, vamos substituir aqui para ver como é que fica. Em t mais ΔT, essa propriedade extensiva ela pode ser decomposta em duas partes, que é a propriedade extensiva na região 3, em t mais ΔT, e na região 2, que em t mais ΔT. A propriedade extensiva para t igual a t, eu tenho que, no instante t igual a t, o sistema ocupa as regiões 1 e 2. Então, eu vou ter aqui que o n do sistema vai ser dado pelo n da região 2 em t com o n da região 1 em t. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou adicionar esses dois termos aqui, que seria o termo referente à propriedade extensiva em t mais ΔT, aqui um termo positivo e aqui um termo negativo, e vocês sabem que se eu adiciono esse termo, esses dois termos aqui, não vai alterar em nada o resultado da equação, porque eu tenho o mesmo termo, só que um positivo e outro negativo. Reorganizando, né, a equação, a gente pode então colocar como o limite, né, desses termos aqui, referentes às regiões 2 e 1, e esses termos aqui que sobraram. Vejam só, os termos da região 1 e 2, esse primeiro termo aqui, que é o limite desses termos da região 1 e 2, ele equivale ao quê? A região 1 mais 2 equivale ao volume de controle. Na verdade, equivale ao volume de controle. E essa soma desses dois termos, N1 mais N2 em T mais ΔT, equivale à propriedade extensiva no volume de controle em T mais ΔT. E a soma desses dois termos aqui, em T, de N1 mais N2, é o N do volume de controle em T. Então, esse limite aqui, ele equivale a esse limite, né, dado pelo limite quando T tende a zero, da propriedade extensiva em T mais ΔT no volume de controle menos a propriedade extensiva em T do volume de controle dividido por ΔT. Tá? E o que é que sobra? Do outro lado, sobrou esses dois termos aqui, esse limite referente a esses termos. Olha só, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode ver aqui, ó, que podemos substituir, certo? Podemos substituir esse N3 por exatamente essa expressão aqui, ó, que é da propriedade, que é o fluxo líquido da propriedade extensiva. Tá? Então, a gente pode, se a gente pegar esse ΔT e colocar para o outro lado da equação, a gente tem a quantidade da propriedade extensiva para qualquer intervalo de tempo, né? E para qualquer região. Então, a gente pode determinar o N3 em T mais ΔT, e o N1 também em T mais ΔT, usando essa expressão aqui. Vamos lá, então. Vamos ver como é que a gente pode determinar. Então, resumindo a história, eu tenho esses dois termos e a gente pode, então, aproximar esse termo aqui por essa integral, né, que é o fluxo líquido da propriedade extensiva, como a gente viu na cinemática, certo? Onde o ΔT, vocês estão vendo aqui, o ΔT que estava no denominador aqui, passou para o outro lado, né, para o numerador, então aqui está o ΔT. E em 1 também a gente pode substituir, só que em 1, o que acontece em 1? Em 3 eu tenho um fluxo, né? Ele corresponde exatamente ao fluxo de saída que passou na região 3. Então é a quantidade da propriedade extensiva que passou a fronteira do volume de controle, né? E ocupou a região 3. E o N1 nada mais é do que a quantidade de matéria que entrou, né? que alimentou o volume de controle e ocupou a região 1 no instante t mais ΔT. Né? Então, a gente pode aproximar
essas propriedades, aqui, essas quantidades, tanto em 1 como em 3, como essas integrais, né? Só que no caso em 3 vai ser integral na área 3, que é a área exatamente que permitiu a saída dessa quantidade, né, na fronteira dado pelo volume de controle, né, essa fronteira que permitiu o fluxo de saída. E a 1 é a região exatamente onde permitiu o fluxo de entrada, onde essa quantidade N1 entrou no volume de controle, né, e ocupou a região 1 no instante t mais ΔT. Observem que o N1 ele é negativo, né, porque é um fluxo de entrada, ele entrou, e aqui o N3 um fluxo de saída. Quando a gente substitui, né, aqui, ó, nessa equação, a gente vai ter um somatório, né, um somatório de integrais, né, esse somatório aqui de integrais, que corresponde então a essa integral final, né, dado pela integral de eta rho dt v escala n dA na superfície de controle. Então, a superfície de controle nada mais é do que as superfícies que permitem fluxo, né, tanto de entrada como saída. O N3 foi fluxo de saída e o N1 fluxo de entrada. Então, a gente substituindo aqui, né, nessa integral, né, ó, nesse limite, né, você vê que o ΔT ele vai cair, tem ΔT no numerador e ΔT no denominador, o ΔT vai embora e o que sobra então é a integral na superfície de controle de eta rho v escala n dA. E aí a nossa equação, que é o teorema do transporte de Reynolds, ele equivale a essa equação final, ou seja, a variação dessa quantidade, né, ou seja, da quantidade da propriedade extensiva no sistema no tempo, equivale então à variação dessa propriedade no volume de controle, a variação no tempo dessa quantidade no volume de controle, mais os fluxos dessas quantidades dessa propriedade extensiva, os fluxos que acontecem na superfície de controle. Então, superfície de controle que permite, né, entrada e saída de fluxo. Então, esse é o teorema de transporte de Reynolds, e a partir dele a gente pode fazer a demonstração de todas as leis de conservação que a gente usa na mecânica dos fluidos, né, para quantificar o escoamento. Então, resumindo a história, só para que a gente consiga e entenda, né, cada termo de maneira conceitual, o primeiro termo do lado direito da equação equivale então à variação da propriedade extensiva no volume de controle, certo? Então, essa integral nada mais é do que a propriedade extensiva, que é o N no volume de controle, como a gente apresentou nos slides anteriores. E esse outro termo equivale aos fluxos dessa propriedade extensiva que passam por superfícies de controles, né, que permitem escoamento. Muito bem. Então, por exemplo, esse termo aqui ele é diferente de zero quando o fluido, né, atravessa uma superfície de controle, quando há escoamento em superfícies. Muito bem, resumindo a história, a gente tem o nosso teorema de transporte de Reynolds, e o que é o legal desse teorema? A gente então pode converter, né, determinar a taxa de uma propriedade extensiva do sistema, usando uma abordagem mais simples, né, que é através desses dois termos. O primeiro termo, ele se refere a essa variação no volume de controle, que é uma abordagem euleriana. O volume de controle ele é fixo no espaço, mas essas taxas que atravessam superfícies de controle, né, que permitem escoamento, né, ali no volume de controle também. Muito bem. Observem o seguinte, pessoal, que só vai existir fluxo na superfície quando esse produto escalar entre V e N, V, que é o vetor velocidade, e N, que é o vetor normal de área da superfície, for diferente de zero. Por exemplo, aqui nessa situação, o vetor velocidade é essa componente aqui, e o vetor normal de área é esse aqui. Então, vejam que o U ele tem uma componente, tá, na direção perpendicular. E essa componente na direção perpendicular é que vai provocar exatamente o fluxo dessa propriedade extensiva, certo? Então, nesse caso aqui, o V escala N vai ser dado por U cosseno de θ, o cosseno de alfa aqui, né, vezes dA.
Quando o vetor velocidade ele está na mesma direção e no mesmo sentido de A, eu tenho que esse produto escalar vai ser dado simplesmente pela multiplicação de U dA, certo? U dA. E quando eu tenho um fluxo de entrada, né, onde o U ele está na mesma direção do vetor normal de área, mas no sentido oposto, eu tenho o produto escalar vai dar menos U dA. Resumindo a história, é um pensamento um pouquinho invertido, né? Quando eu tenho um fluxo de saída eu tenho o produto escalar vai dar positivo. E quando eu tenho um fluxo de entrada, o produto escalar vai ser negativo, tá? E esse sinal ele é muito importante para o balanço, como eu já falei para vocês. E a gente vai considerar isso na equação, porque a gente trabalha com o produto escalar na equação. Muito bem, resumindo a história, a interpretação de cada termo do teorema de transporte de Reynolds. O primeiro termo, né, o termo do lado esquerdo da equação, refere-se à taxa de variação de qualquer propriedade extensiva no tempo aplicada ao sistema. O primeiro termo do lado direito da equação é correspondente à variação dessa propriedade extensiva, só que aplicada no volume de controle. E o terceiro termo se refere então aos fluxos dessa propriedade extensiva que passam por superfícies, né, superfícies, fronteiras do volume de controle que permitem escoamento. Vamos lá, vamos aplicar então o teorema de transporte de Reynolds em situações práticas, para que a gente comece a deduzir então as leis de conservação. Vamos iniciar então pela lei de conservação da massa. Na lei de conservação da massa, o princípio, né, físico que a gente aplica é o princípio da conservação da massa. Ou seja, como a própria definição do sistema, né? O que é o sistema? O sistema é uma quantidade fixa de massa. Então, a massa não vai variar ao longo do tempo. Ou seja, em linguagem matemática, a variação da massa no tempo no sistema é igual a zero. Isso aqui é o conceito de sistema, é o conceito que a gente acabou de apresentar do sistema. A variação da massa no tempo é zero, só que escrita em linguagem matemática. Se a gente aplica, então, essa definição no teorema do transporte de Reynolds, que está aqui em cima, nessa equação aqui, e sabendo que essa propriedade, que a propriedade extensiva é a massa, e a propriedade intensiva que está associada à massa vai ser a massa dividido pela massa, né, para determinar a propriedade intensiva, eu pego a propriedade extensiva e divido pela massa. Então, se a minha propriedade extensiva é a massa, a propriedade intensiva vai ser a massa sobre a massa, que é igual a 1. E aí a gente só aplica, né, onde tiver n maiúsculo é igual a massa, e onde tiver o eta é igual a 1, e a gente aplica aqui para chegar então na equação da conservação da massa. E sabendo também, né, que a variação da massa no sistema ao longo do tempo é zero, né, que é a definição de sistema, a gente chega nessa equação aqui, que é a equação da conservação da massa. O que é que ela nos diz? Nos diz o seguinte, ó, que a variação da massa no volume de controle, está aqui, variação da massa, essa integral aqui é a massa, integral de ρ dV, no volume de controle. Então, ó, é a variação da massa no tempo, mais os fluxos de massa. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é exatamente a vazão mássica, é a equação da vazão mássica. Então eu tenho que os fluxos de massa na superfície de controle, então o somatório desses dois termos aqui tem que ser igual a zero. É um balanço de massa simplesmente no volume de controle. E isso faz todo sentido. Muito bem, vamos para alguns casos especiais para a gente perceber aqui a aplicação dessa equação. Bom, na maioria dos problemas de engenharia, a gente faz uma análise dos fluxos, né, dessa quantidade em volumes de controles não deformáveis. O que seria isso? Seriam regiões fixas no espaço onde os limites do volume de controle eles não vão variar, ou seja, a fronteira ela é fixa. Tá? Então isso, enfim, a maioria dos problemas de engenharia a gente usa essa suposição e é verdadeira, né, para muitos casos. Então, nesse caso aqui, como o volume de controle ele é fixo, o que é que a gente só mapeia? A gente vai mapear, então,
as superfícies que permitem entrada e saída de escoamento, e a partir dessas superfícies a gente então pode transformar aquela integral, né, da superfície em um somatório de integrais, certo? Referentes a fluxos, né, os fluxos de entrada. No caso aqui eu só tenho uma superfície de entrada e uma superfície de saída. Então aqui eu vou ter uma integral referente a esse fluxo de entrada e outra integral aqui referente ao fluxo de saída, tá? E se a gente supõe que a velocidade é uma velocidade média hipotética ao longo dessa seção transversal, se a velocidade ela não vai variar ao longo dessa seção transversal, né? E que a velocidade, né, a gente pode trabalhar com velocidade média também aqui na saída, aquela integral vai se resumir a uma multiplicação de termos. Quais são esses termos? Que seria então a densidade absoluta do fluido, a velocidade média e a área, né, a área da seção transversal. Então fica muito mais simples, né, de trabalhar. Quando o escoamento ele é permanente, não existe variação de massa no volume de controle. Então o primeiro termo vai embora e aí eu só tenho o somatório então dos fluxos de massa na superfície de controle que vão ser importantes ali para o balanço. O escoamento incompressível, a densidade absoluta ela é constante, pode sair da integral, pode sair das derivadas, e aí eu posso simplificar a densidade absoluta do problema, e aí fica uma equação ainda mais simples. E nos casos, né, onde a gente pode combinar todas essas simplificações de escoamento incompressível, regime permanente e volume de controle não deformável, eu tenho então que o somatório da velocidade média vezes a área de uma seção transversal, né, referente às seções transversais que permitem saída, vai ser igual então ao somatório do UA de todas as superfícies que permitem entrada de escoamento. A velocidade vezes a área é dado pela vazão. Então, isso aqui nos diz o seguinte, né, que o somatório das vazões de entrada é igual ao somatório de vazão de saída, que é uma equação muito conhecida lá já do ensino médio, né, da física, da hidráulica, né, o somatório das vazões de entrada igual a vazão de saída, quando a gente considera então essas suposições aqui, ó, simplificações, escoamento incompressível, regime permanente e volume de controle não deformado. O caso mais simples possível é esse daqui, onde a gente só tem uma entrada e uma saída, e aí a gente tem que a velocidade média na seção 1 vezes a área da seção 1 é igual à velocidade média na seção 2 vezes a área da seção 2, ou seja, a vazão 1 é igual à vazão 2. Muito simples, que é uma equação também muito conhecida, né? Mas veja que ela só se aplica para um caso muito específico, né? Ou seja, escoamento permanente, volume de controle não deformável, e eu trabalho com velocidades médias aqui para dizer que a velocidade média vezes a área de entrada é igual à velocidade média de saída vezes a área de saída, ou seja, vazão 1 é igual a vazão 2. Para fechar essa aula, a gente vai fazer um exemplo muito simples, né, que diz assim, ó, um tanque de volume de 0,05 metros cúbicos contendo ar a uma pressão absoluta de 800 kPa e uma temperatura de 15 Celsius. Em T igual a zero, ou seja, no início, né, o ar começa a escapar por uma válvula. Então, a válvula de saída, e aí em T igual a zero começa a escapar. O ar sai com a velocidade de 300 metros por segundo e através de uma seção, né, transversal aqui de área 65 milímetros quadrados. Tá? Então, essa área aqui do orifício de saída, 65 milímetros quadrados. Determine qual é a taxa de variação de massa específica do ar no tanque em T igual a zero. Então, qual é a variação da massa específica do ar? Por que existe variação? Porque como vai existir saída de massa desse gás, a massa que vai ficar aqui vai ser menor, né? E aí a massa começa a diminuir. Só que o volume ele é o mesmo, né? Porque como o gás ele se expande, ele sempre vai ocupar o volume de controle que a gente vai adotar aqui dado como as paredes, né? A fronteira aí desse tanque. Muito bem. Partindo então da equação da conservação da massa, a gente já demonstrou, né? Ela, tá aqui a equação. E se a gente considera o escoamento não permanente, né? Que é o caso, ou seja, ao longo do tempo,
a massa está variando dentro do volume de controle, só que o volume não, né? Então a massa está variando. A gente pode pegar esse primeiro termo aqui da equação, tá? E fazer essa análise aqui, ó. Por exemplo, a massa específica. A massa específica, ela vai variar, né, como a gente já falou, no tempo. Por quê? Porque o escoamento ele é não permanente. Tá? Então, ó, ele vai variar no tempo. Só que essa massa específica, dentro do volume de controle, aqui a gente pode considerar que ela, né, dentro do volume de controle, ela vai ser constante, certo? Mas ao longo do tempo, essa massa vai variar, porque ela é não permanente. Mas dentro do volume de controle, eu tenho um valor só, né, para essa massa específica. Então, como a massa específica não varia no volume, ela pode sair da integral. Olha, pode sair da integral. Mas ela não pode sair da derivada porque é uma derivada no tempo. E a massa específica, ela varia no tempo. Então, ela saindo apenas da integral, vai ficar a integral de ρ dt, integral de dv. Qual é a integral de dv? A integral de dv é o próprio volume. Tá? É o próprio volume, o volume do tanque. Então, essa primeira integral aqui vai ser o volume do tanque vezes dρ dt. Beleza. E esse segundo termo aqui, ele pode ser escrito, né, como um somatório referentes aos fluxos em superfícies de controle que permite escoamento. No caso aqui, eu só tenho uma superfície de controle que permite escoamento e esse escoamento, né, esse fluxo, ele é um fluxo de saída. Quando eu abro a válvula, é um fluxo de saída, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Essa integral, ela se resume à integral na área 1, que é a área que permite o fluxo de saída do gás, ρ V1 escala N1 dA1, certo? Quem é V1 escala N1? Bom, a velocidade 1 é a velocidade de saída, que está apontada para fora. E o N1 é o vetor normal de área, que também está apontado para fora. Então, o produto escalar de V escalar N1 vai ser a própria velocidade média, certo? A velocidade média de saída ali no orifício. Então, como a velocidade média ela não varia na área e como a densidade também não varia nessa área, né? A densidade absoluta só varia no tempo, mas no espaço aqui a gente vai considerar que não está variando. Então, a densidade absoluta pode sair da integral, a velocidade também pode sair da integral e vai ficar em integral de dA. Quem é integral de dA é a própria área. Então, essa integral aqui vai se resumir a ρ V1 A1. Muito bem. Se a gente substitui esses dois termos na equação da conservação da massa, a gente tem que V dρ dt mais ρ V1A1 igual a zero. O que é que a gente quer saber? A gente quer exatamente saber isso aqui, ó. Qual é a variação da massa específica no tempo para t igual a zero. Então é só a gente isolar ela. Se a gente isolar ela aqui do lado esquerdo, a gente precisa passar esse termo para o lado de lá, vai ficar negativo, e o V aqui vai passar para o outro lado, para o denominador. A variação da massa específica no tempo para t igual a zero, então é só calcular esse termo aqui também para t igual a zero. Então, o que é que eu preciso obter? Eu preciso obter, por exemplo, qual é o ρ, né? Qual é a massa específica para t igual a zero. Se a gente usa a lei dos gases ideais, né? A gente pode determinar essa massa específica para t igual a zero, né? De acordo com a lei dos gases ideais, eu tenho que a massa específica vai ser dada pela pressão absoluta dividido por ρ dt. A pressão absoluta ele deu 800 kPa. O R é a constante do gás, no caso aqui o A é só pegar na tabela, na literatura, é tabelado. Para cada fluido eu tenho um valor de R específico. E o T aqui, a temperatura, ele deu 15 graus, né? Eu tenho que passar para Kelvin, né? Que na equação a temperatura é em Kelvin. Então, fazendo essa continha, eu tiro que a minha massa específica para t igual a zero é de 9,68. E aí a gente só substitui aqui, ó, para determinar. Massa específica 9,68, a velocidade de saída, na seção de saída 300 metros por segundo. A área é 65 milímetros quadrados, né, que passando para o sistema internacional, 65 vezes 10 a menos 6. E o volume é de 0,05 metros cúbicos, né, o volume de controle. Então, essa variação da massa específica no tempo para t igual a zero deu menos 3,77 kg por metro cúbico por segundo. Por que menos?
Porque como eu tenho um fluxo de saída, a massa ela está diminuindo no volume de controle. Então, a variação da massa específica também vai ser negativa, né? Porque a massa ela diminui dentro do volume de controle porque escapa ar para fora. Bom, era isso que eu tinha para apresentar na aula de hoje. Então, a gente vai continuar, né, com outras aulas. E na aula que vem eu vou apresentar a lei da conservação da quantidade de movimento. Por favor, não percam. A gente se vê na aula que vem.